Grande abraço, galera. A partir de agora, você comigo, eu com você, nesse especial de 113 anos de existência da equipe do Clube de Regatas Brasil. Fundado em 20 de setembro de 1912, a equipe regatiana tem 35 títulos estaduais. É o único representante de Alagoas na Série B do Campeonato Brasileiro, o vice-campeão da Copa do Nordeste em 94 e também em 2024. E a partir de agora a gente tem aqui super convidados. Os jornalistas Iverson Fernandes e também a Natália Valesca. E a gente vai ter também ídolos do CRB. Você vai ficar sabendo daqui a pouco. Inicialmente, o meu abraço e as minhas considerações de boas-vindas para você, Iverson Fernandes. Um grande abraço para você, Orlando, para a Valesca, em especial também aos nossos convidados que daqui a pouco vão contar um pouquinho dessa história que viveram com esse manto regatiano e também fizeram história. Grande abraço, Natália, seja muito bem-vinda em mais um programa especial aqui da nossa Gazeta News. Um grande abraço, Orlando, um abraço, Iverson, abraço também a todos os nossos convidados. E a gente hoje vai ouvir muita história boa para a gente poder relembrar, né, tudo que foi feito nesses 113 anos de história do Clube de Regatas Brasil. A gente também tem os nossos convidados, tem o nosso amigo Zé Carlos, o Zé dos Gols, que tanta história construiu com a camisa do Clube de Regatas Brasil. Está em São Paulo, mas nos dá a honra de participar também conosco. Grande abraço, Zé Carlos. Um abraço para vocês, uma boa tarde. A mim é uma grande satisfação estar dividindo um momento desse aí com todos vocês e com o Júlio, que é uma pessoa que eu tenho um carinho e um respeito muito grande. Fizemos uma grande amizade, muitas histórias junto, né? E para mim é uma grande satisfação. Júlio César, rapaz, o cara que vestiu a camisa do Clube de Regatas Brasil com muito brilhantismo, que deixou saudade. Teve temporadas fantásticas vestindo a camisa da equipe do Clube de Regatas Brasil e ele está conosco também nesse programa especial de 113 anos da equipe do CRB. Júlio César, seja bem-vindo, garoto. Obrigado Orlando. Um abraço ao Iverson, a Natália Valesca. É sempre um prazer estar falando com vocês aí de Alagoas. Um abraço ao Zé, grande parceiro, grande irmão que eu fiz aí em Alagoas. A gente tinha essa amizade até hoje, então é um prazer estar falando com vocês nessa data tão especial, nosso Galo aí completando 113 anos de existência, de muitas conquistas e muitas glórias, né? É verdade, cara. O Júlio César que tem realmente história muito bonita construída na equipe do Clube de Regatas Brasil. Iverson, vamos falar desse 113 anos da equipe do CRB, o único representante de Alagoas na segunda divisão do Campeonato Nacional. Aí tá na briga pelo G4 e cada vez mais se firmando também no que se diz respeito à estrutura administrativa, né, Iverson? Exatamente. Inclusive, Orlando, o nosso Zé Carlos vai poder falar sobre isso também, tendo em vista que ele viveu o CRB em duas fases. Lá no começo, em 2005, teve passagem marcante e já na reta final também agora em 2015, 2016 e 2017 também. Ou seja, ele conseguiu viver essa história desde o começo. Eu que sou bem mais novo, comecei a cobrir o CRB tem cerca de 5 anos, já peguei o CRB com uma estrutura totalmente diferente. Hoje o Clube de Regatas Brasil é totalmente diferente, bem muito mesmo daquele lá do comecinho, quando o Zé Carlos deu os primeiros passos pelo CRB. Felizmente, para nível de Alagoas, hoje é uma potência, vem tentando buscar o seu espaço nacionalmente e o ano passado, em 2024, bateu na trave na Copa do Nordeste. Tive a felicidade de fazer parte, de estar presente nos 2 jogos da final dessa competição. O CRB que vem cada ano tentando se firmar e, como você bem disse, é o representante de Alagoas na Série B do Campeonato Brasileiro. Vai em busca desse tão sonhado acesso. Tem sido difícil, mas os dois já tiveram também o privilégio de disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. E por falar em Série B, a gente tem um especialista que foi artilheiro, inclusive o último e o único dessa nova edição vestindo a camisa do Galo, que é o Zé do Gol. E aí, Zé? Satisfação, né, cara? Ter vestido essa camisa e fazer tanta história. 114 jogos com a camisa do CRB, foi isso, Zé Carlos? Foi isso. Para mim foi uma honra, um sonho de criança, né? Sempre sonhava em um dia vestir a camisa do CRB, conquistar um título, né? E junto aí do Júlio, 2015, cheguei no CRB, conquistei esse título junto, né? Do Júlio, Gabriel, aquele grupo sensacional, né? A gente passou por muito momento difícil no campeonato e no final a gente foi coroado com o título, né? E seguinte também ser artilheiro da Série B, vestindo a camisa do clube que eu torço desde criança, isso aí todo mundo sabe.
Para mim foi uma grande honra, né? Como o nosso amigo falou aí, passei muitas coisas também no CRB, não foi só coisas boas, né? No início lá, 2004, 2005, quando eu saí do Corinthians Alagoano e fui para o CRB, era uma estrutura totalmente diferente, né? Muita gente sabe que na Pajuçara a gente passava pela dificuldade, né? Principalmente de pagamento, de alimentação, aonde eu lembro até hoje, né? Era prato feito, né? Acho que isso foi uma das coisas que ficou marcante, assim, não só na minha carreira, mas tenho certeza naqueles que passaram nesse momento. Tinha dia que se a gente passasse de meio-dia e meia, a gente não podia almoçar, né? Porque tinha um horário. Mas aí o CRB foi crescendo, foi evoluindo, né? Também uma chegada do presidente aí, o Marco Barbosa, é uma pessoa que o CRB com certeza é muito grato por tudo que ele fez, né? E o CRB foi crescendo, né? O Júlio também pegou um pouquinho aí da Pajuçara, viu como era lá cair naquele chão, treinar naquele campo lá, né? Mas assim, eu só tenho que agradecer que tudo foi lição de vida, superação. O CRB hoje é um clube que está crescendo, que principalmente com planejamento, com a nova direção. E eu espero, né, que logo o CRB consiga os seus objetivos aí, que é a tão sonhada Série A, né? A gente sabe que é difícil. Primeiramente temos que corrigir as coisas fora de campo para que dentro de campo venha sempre dar certo. Sem sombra de dúvida. Vá aproveitar já esse momento que o Zé falou, de 2 momentos vividos na equipe do Clube de Regatas Brasil, de momentos distintos, para aproveitar também e falar com o Júlio César. Também viveu dias, assim, difíceis na equipe do CRB, Júlio César? Cara, eu tive o prazer de ver 3 fases totalmente diferentes no clube, né? Eu cheguei em 2013, onde o clube ainda usava ali a antiga Pajuçara, né? Que era um clube que tava o presidente Marcos Barbosa estava começando o investimento, pensando já na construção do centro de treinamento. Ali a área era muito precária, realmente era uma condição muito ruim. Eu lembro até hoje da história para vocês bem rápida. Quando eu cheguei em 2013, o Marcos Vinícius tinha me ligado, o zagueiro, né? Ele, o Denilson, o atacante, tinham falado: vem jogar aqui, é muito bom, mas não se preocupa com a estrutura, mas o presidente combinar com você vai ser pago certinho, você vai morar bem, praia, vai jogar num campo bom, mas não se preocupa com a estrutura fora de campo, né? O campo, principalmente o campo de treinamento, né? Eu lembro quando eu cheguei, cara, foi logo de manhã, me buscaram na pousada que eu estava, fui pro treino. A hora que eu fui entrar no vestiário, assim, eu vi umas camisas tudo sujas, tudo caído no chão, realmente era uma situação muito precária. Eu dei um passo para trás porque eu me assustei, eu falei, pô, tava vindo do Red Bull, né, que era uma estrutura totalmente a nível Europa, lá o Red Bull, e eu dei um passo para trás e o Denilson e o Marcos veio, já me empurrou, falou: não vai embora mais não, agora você já tá aqui, você vai... É aqui que nós vamos ficar, cara. E aí eu fiquei, logo, eu tive a sorte, logo na primeira semana foi um clássico contra o Santa Cruz, e a gente ganhou o jogo de 3-2 contra o Santa Cruz, e eu vi aquela torcida, aquela massa, toda a nação empolgada, estádio lotado, e ali eu comecei a ver que é um clube diferente. E depois a gente foi ainda usar o centro de treinamento lá do Corinthians Alagoano, já 2014, 2015, e depois tive o prazer de 2016 já usufruir do novo centro de treinamento, já com uma estrutura totalmente diferente, um clube que já estava vindo num processo de evolução, de investindo na estrutura, né? E ali estava claro que ia se tornar uma potência não só do Nordeste, mas do Brasil todo. E agora eu estive visitando, ano passado eu fui visitar o CT, já vi as melhorias, muitas outras melhorias que foram feitas, e o clube a tendência é que já chega a Série A, a gente espera que o mais rápido possível, porque o clube hoje está estruturado para isso, né? Isso é prova de uma gestão, começou lá com o Marcos Barbosa, a mudança totalmente de pensamento e esse andamento que essa nova diretoria vem dando. Então eu fico feliz de ver como o clube evoluiu e eu fiz parte desses 3 momentos distintos aí do clube, né? No início de infraestrutura, o meio, quando entregou a Pajuçara, e depois, no último ano meu, quando já estava usando o novo centro de treinamento com uma estrutura que já dá todas as condições para os jogadores exercer o seu melhor.
Eu imagino que o que era legal lá do campo da Pajuçara era a resenha, né? Antes do treino, depois do treino, porque tinha um contato muito próximo com o torcedor, né? Mas enfim, em termos de estrutura, eu fico imaginando, porque uma vez trabalhando lá no campo da Pajuçara, eu precisei também ir ao banheiro lá, cara. Quando eu entrei no vestiário, assim, você tomava, de fato, um susto. Um time de primeira divisão do Campeonato Alagoano, uma das maiores estruturas, das maiores histórias do estado, um representante na Série B do Campeonato Brasileiro, você realmente tinha um impacto muito grande. Natália também está conosco, faz aí a tua colocação também para os nossos ídolos da equipe do CRB, Natália. É muito legal, né, Orlando? A gente vê esse crescimento, vê essa visão que tanto o Júlio César quanto o Zé Carlos têm de todo esse crescimento que o próprio CRB teve como clube. Então, ter essa perspectiva de como era antes, com a chegada deles, e a gente acompanha esse bom crescimento que o CRB vem tendo. A gente fala de estrutura, a gente fala também, né, de toda a grandeza do CRB, de todas as ideias que agora o clube consegue colocar no papel e ir para jogo. Então, quando a gente vê, por exemplo, o próprio Júlio César falando, né, que ele teve essa oportunidade de visitar o CT, de ver como é que está a estrutura atual. Então, imagino como deve ter sido aquele choque de realidade, né? Você chegar no CRB, ainda vou falar assim, quando era tudo mato, ver esse crescimento e você poder acompanhar e ver hoje a estrutura que o CRB é capaz de disponibilizar para todos os atletas, ver o patamar que o CRB conseguiu chegar aqui dentro do nosso futebol alagoano, e hoje a gente enxerga esse CRB exatamente como essa potência, né? Antes uma potência no nosso estado, mas agora a gente já consegue ver de maneira regional e até no cenário nacional, já que é o nosso único representante no Brasileirão da Série B. É isso aí. Eu tenho aqui, inclusive, os melhores momentos do goleiro Júlio César, vestindo a camisa do Clube de Regatas Brasil. Júlio, há poucos instantes eu falava com o Zé Carlos em off a respeito da carreira dele no CRB. Aquele gol que tirou lágrima dele, aquele jogo que ele terminou chorando mesmo, com grandes emoções. Ele vai responder daqui a pouco, agora eu quero que você responda, Júlio César. Eu tive a oportunidade de fazer grandes jogos no estádio Rei Pelé, você falava inclusive de conquistas lá no estádio Rei Pelé, e com certeza ali você viveu grandes momentos. Qual foi o jogo com a camisa do CRB que mais te marcou, hein, Júlio César? Acho que foi um jogo nós em Fortaleza, foi em 2014. A gente estava vivendo um período muito difícil, a gente tinha perdido o estadual para o Coruripe e a gente vinha numa campanha muito irregular dentro da Série C do Campeonato Brasileiro, e a gente ia pegar todo o poderoso Fortaleza, que vinha líder isolado com a campanha irrepreensível, e lá a gente conseguiu empatar um jogo 0-0, onde tudo deu certo para mim, foi um dos melhores jogos que eu fiz da minha carreira, não só pelo CRB, mas um dos maiores jogos da minha carreira. E dali em diante a gente deu sequência ao tão sonhado acesso, né? A partir dali o time começou a pegar confiança e a gente conseguiu o nosso sonhado acesso. E a final, né? O meu primeiro título pelo CRB também, aí mostrou cenas do vestiário, né? Onde eu cobrei o Zé, falei, você tem que ser campeão, você está dentro da sua cidade, é o clube que você torce, a gente precisa unir força aqui para a gente ser campeão, até que estava um pouquinho magoado, porque eu tinha perdido o Coruripe um ano antes e eu não podia perder de novo, né? Então acho que foram 2 jogos assim, com o mesmo peso, um pela importância da arrancada e as defesas que eu consegui fazer durante aquele jogo, e o outro pelo primeiro título com a camisa do CRB, que foi inesquecível com toda certeza. Isso aí. Iverson, alguma colocação para o Júlio César nesse sentido também? Fica à vontade, Iverson. Perfeito. A minha curiosidade que eu tenho, ele já deve ter comentado isso em outros momentos, mas aqui para a nossa audiência, queria que você explicasse para o nosso ouvinte, telespectador, torcedor do CRB, como é que surgiu aquela sua brincadeira com o Didira, que você fala que ele é seu motorista, você que sempre gostou dessa provocação, que eu acho muito válido e sadia no futebol alagoano. Inclusive até hoje, eu vejo que você é muito ativo nas redes sociais, gosta de brincar, sempre comemora as vitórias do CRB, tira aquela brincadeira quando o CSA perde. Como é que surgiu essa história do motorista com o Didira, Júlio? Oi, Iverson, cara, é muito legal, cara. Acho que toda brincadeira dentro do respeito, sabe? Eu sei que todas as vezes que eu falo do CSA, eu sei que eu estou falando de uma grande instituição, de um clube centenário também. E a do Didira, cara, foi um jogo que eu tenho um grande amigo, o Fabinho, e ele é azulino doente, assim, cara. Ele é muito fanático, torcedor do Azulino, como todos os outros torcedores são. E eu zoava ele todo o período, que eu fiquei quatro temporadas no CRB e eu nunca tinha perdido um clássico pro CSA e nenhum jogo pro CSA. E aí eu sempre, todos após os clássicos, eu ligava pra ele, pra zoar ele, ou eu passava na casa dele, saía do estádio e ia direto pra casa dele, pra gente tomar uma e eu tirar um pouco de sarro dele. E aí o jogo que a gente perdeu, cara, foi a única derrota que eu tive pro CSA dos 4 anos que eu fiquei aí. A gente perdeu, acho que foi de 4-1, eu fui expulso no jogo. Isso. 4-1 ou 4-2, não lembro. E aí por pé da vida, né, cara, saí, fui pra casa, nem passei na casa dele, ele me ligou
Ele falou assim, pô, você não vai passar aqui em casa hoje? Pô, cadê você? Não sei o que lá. E eu, tendo a vida, falei, não, tá certo, quer zoar, pode zoar, não tem problema. Aí ele falou, pô, inclusive o Didira tá aqui em casa, pô, tá te mandando um abraço, perguntando por que você não pegou aquele chute dele e tal. Pô, e eu nervoso com a derrota, principalmente por ter sido expulso também. Aí eu peguei e falei, uma vida. 4x1. Foi o 4x1. Foi 4x1. Foi o 4x1 e a expulsão foi do Chicão na época? O árbitro. Não, foi um jogo depois. Eu fui expulso 2 vezes nesse clássico. Rapaz, todo clássico eu arrumava confusão. Essa do Chicão, eu fui expulso, o Aldani foi pro gol e a gente ganhou o jogo. Mesmo com o Aldani no gol, a gente ganhou o jogo. Esse outro jogo foi o zagueiro que tinha vindo do Corinthians, eu não lembro o nome dele, que ele foi pro gol no meu lugar, e a gente acabou perdendo, cara. E aí eu nervoso, aí eu falei com o Fabinho, na época o CSA tava sem calendário, não tinha continuação no meio do ano. Aí eu peguei e falei, mas foi muito natural. Eu falei, avisa o Didira aí que se ele quiser, eu dou emprego para ele no segundo semestre. Ele fica motorista levando minhas filhas para a escola aqui e não vai ter problema nenhum, cara. E, cara, isso tomou uma proporção tão grande, pra você ter ideia, passou uma meia hora. O Toninho, um grande amigo meu, jogou comigo no Juventus e outros clubes, jogou no Asa. E o Toninho me ligou, o Toninho de São Paulo, falou, caraca, Júlio, por que você tá bravo em Alagoas, rapaz? Eu falei, por quê? Ele falou, você tá chamando de dinheiro lá de ser motorista? Eu falei, da onde você surgiu isso, mano? Ele falou, Júlio, rodou seu áudio em todo lugar, mano. Eu recebi aqui em São Paulo seu áudio. Você falando, o Fabinho mandou para um grupo de azulinos, cara, e devia ter algum regatiano lá infiltrado, e o cara espalhou e aí virou essa brincadeira aí de que ele é motorista, mas é um grande jogador, tem um carinho enorme pelo Didira, um respeito enorme. Ele brinca de cá, eu brinco de lá. Acho que nos últimos 15, 20 anos aí não tem tido muito sucesso, né? Porque o nosso RB vem sempre ganhando do CSA aí, ano após ano, então, mas fica sempre essa brincadeira com respeito e admiração que eu tenho por ele, e até pelo clube do CSA, que é um clube centenário, que tem uma história muito linda também. Eu acho muito bacana, sabe, cara, esse tipo de história que é construída entre os jogadores e que sabem, de fato, promover o futebol. Porque muita gente que acompanha a resenha durante a semana de um jogador, de um clube, de outro, no final de semana fica totalmente empolgado para ir para o estádio. Natália, a gente tem o nosso Zé Carlos também, para a gente começar a provocar também. O Zé também tem muita história para contar. Com toda certeza. E a gente já puxando, a gente puxou a resenha do Júlio César, vamos puxar a resenha do Zé Carlos também, porque isso foi um grande marco, né? Não só pelo que ele fez dentro de campo, mas era algo, quando a gente escutava, principalmente dia de clássicos, mas quando tinha essa provocação, e perguntar, né, ao Zé Carlos sobre essa personalidade dele dentro de campo. Ele tinha personalidade ali na hora de resolver, de chamar, né, realmente a responsa quando o CRB precisava dele, precisava vencer uma partida, garantir um título, levantar a taça, mas como era também essa personalidade ali quando a gente olha nos bastidores, né? Tanto dentro de vestiário, tanto ali com jogadores também de outros times, para fazer essa provocação, aquela provocação saudável que também é do nosso futebol. Essa provocação era sempre, para mim, é sempre positiva, né? Porque sempre gostei de provocação, sempre gostei do contato, né? E o Júlio sabe, né? Meu momento dentro do vestiário era um momento de seriedade, de concentração, porque eu sabia que de 3 bolas que eu pegasse, com certeza, se eu não fizesse as 3 duas, eu ia fazer, né? E assim, a provocação sempre existiu, né? Principalmente o nosso rival aí, né? Sempre provocando. Tem amigo que é torcedor do CSA, e eu sempre falava para eles, né? Pode ficar tranquilo, vai ter gol meu e com certeza a gente vai ganhar sempre, né? E os jogos contra o CSA eu sempre fiz gol, né? Principalmente vestindo a camisa do CRB. Então, assim, no Corinthians Alagoano nem se fala, né? Porque em 2011, com aquelas garotadas, Marco Antônio, Afonso, a gente deitou e rolou, né? Tanto no Rei Pelé como no Nelson. Então, assim, era uma provocação boa, uma provocação que eu gostava, principalmente não tirava a minha concentração, né? O Júlio sabe aí que dentro de campo eu sempre queria ganhar, sempre queria fazer gol, porque era sempre um objetivo, não só meu, mas com certeza do grupo, de toda a diretoria, de toda a torcida, né? E fazer gol é sempre gostoso, né? Ô Zé Carlos, isso te motivava ainda mais, essa provocação, essa situação durante a semana, deixava você mais eufórico para chegar ao final de semana e meter bola na rede, Zé Carlos?
Com certeza, né? Júlio sabe aí, até nos treinos, nunca gostei de perder, né? Porque eu sempre falo que o perdedor ele não vai ter espaço no futebol. É isso também que eu tento passar aqui pro meu filho, né? Porque a gente tem que pensar sempre em estar vencendo. É claro que não vai ser todos os jogos, vai jogar bem, vai fazer gol, mas tem que sempre querer ganhar. E o objetivo sempre foi esse, né? Eu tenho na minha mente aí, até passou um vídeo agora, né? Julho 2015 era um sonho meu de ser campeão alagoano, e isso tá marcado. Tive uma lesão de grau 2 no jogo contra o Asa, no Repelé, fiquei de fora do primeiro jogo da final. No segundo ainda joguei machucado, e consegui fazer o gol, a gente conquistar o título. E o que fica mais marcado para mim é o que Júlio falou para mim, né? Que perguntou se eu queria ser campeão alagoano, queria realizar meu sonho, e eu falei que sim. E foi quando acabou o jogo, a gente campeão, e foi essa mensagem que mais ficou em 2015 também. E aí, Iverson? Levanta outra curiosidade aí, Iverson. Eu queria fazer agora, fiz a primeira colocação para o Júlio, agora para o Zé. Certamente um dos gols mais marcantes deve ter sido aquele de Criciúma, na primeira passagem dele, lá em 2005. Mas além desse gol, queria que você comentasse outro, mas não o mais marcante e sim o mais bonito. Porque particularmente tem um que o Zé fez em 2016 em São Januário, quando ele recebe um cruzamento, mata na coxa e faz o gol contra o Vasco. Eu queria saber, na sua visão, qual o gol mais bonito que você fez vestindo a camisa do CRB em todas as passagens, Zé? Cara, pra mim ficou marcante o gol do título de 2015, né? Porque foi um sonho, né? Um sonho de criança, e pelo que eu passei a semana, o tempo, machucado, sem treinar, e me lembro que até hoje tive uma grande conversa com o Bruno, que é o fisioterapeuta que até hoje está aí no CRB, e principalmente com o presidente, Marco Barbosa, que o CRB não podia perder o título de 2015 porque já tinha perdido 2014, né, pro Coruripe, né? Então, para mim ficou marcante por tudo isso, né? Ninguém sabe, tomei poucas injeções para jogar esse jogo. O Júlio sabe aí do que eu passei até chegar a esse jogo. Consegui jogar os 90 minutos, fazer um gol, conquistar um título. E para mim, com aquele grupo maravilhoso, para mim foi o melhor ano vestindo a camisa do CRB. Júlio César, em relação a essa passagem no CRB, cara, a gente sabe que o CRB está na Série B do Campeonato Brasileiro há muito tempo. E o torcedor cobra um acesso para a primeira divisão do Campeonato Nacional. Como era conviver com essa situação, com essa cobrança do torcedor vestindo a camisa do Galo, hein, Júlio César? Cara, é uma cobrança muito forte e muito justa, né? Até pela estrutura, como a gente estava falando no começo do programa, até pela estrutura que o clube hoje oferece para os atletas, né? A primeira Série B que eu disputei pelo CRB foi em 2015. A gente ainda estava usando o centro de treinamento lá do Corinthians Alagoano, né? Então era bem complicado, porque apesar de você tinha um campo bom para treinamento, só que o deslocamento, a gente morava aqui embaixo, eu morava na época na Ponta Verde, você se deslocar até lá em cima todos os dias, porque o treinamento era um deslocamento de uma hora e pouco ali, todos os dias para ir e voltar, era bem complicado. E mesmo assim a gente fez uma Série B muito boa em 2015, sempre meio da tabela para cima. E depois, 2016, acho que foi uma Série B quase perfeita que a gente fez no primeiro turno, assim, deslanchamos na frente, ficamos G4 quase a competição toda. E depois faltou um pouquinho de perna no segundo turno e a gente acabou perdendo esse acesso. E a gente é cobrado até hoje por isso. Sempre, todas as vezes que vou para Alagoas, o torcedor sempre lembra dessa campanha de 2016, porque era um time tecnicamente maravilhoso, um time que tinha peças de reposição, tinha uma estrutura já, que a gente já estava usando sem treinamento. Então faltou realmente um pouquinho ali, aquele detalhe para a gente conseguir o acesso. E o torcedor cobra, né, cara? Então hoje ainda com essa estrutura melhorando cada vez mais, um clube que paga rigorosamente em dia há vários anos, que já tem um conhecimento da competição. Então eu já, quando eu saí em 2016, eu tinha plena certeza de que nos próximos 2-3 anos o clube ia conseguir esse acesso. Infelizmente não veio ainda. Eu torço sempre, todo ano o CRB sempre quando começa a competição é citado como um dos times favoritos ao acesso. Esse ano tinha uma expectativa muito grande, né?
até porque não tinha nenhum dos gigantes, os chamados gigantes aqui do centro-oeste, do sul do país, até ali de Minas. Só tem o América, né? Mas não tem um grande clube, um gigante assim. Então o CRB entrou com uma grande chance. Ainda dá tempo, são poucos pontos aí que tem, mas a cobrança é por conta disso. O torcedor vive isso já há muitos anos, vê clubes com estrutura bem menores conseguir esse acesso, e o CRB sempre vem patinando e vem conseguindo. Então eu torço para que também quando chegar esse momento que o CRB suba e fique, né? Que não caia. É o que está acontecendo com o Mirassol hoje. O Mirassol primeiro investiu numa estrutura muito grande. Quem conhece ali, eu moro aqui perto de Mirassol e eu já conheço a estrutura deles há alguns anos. E subiu esse ano, para muita gente, é uma grande surpresa, não é surpresa. Para quem conhece a estrutura que o Mirassol oferece hoje para seus atletas, vê que não é surpresa nenhuma, o Mirassol está fazendo a campanha que está fazendo. Então eu torço para que quando esse momento chegar, eu espero que já chegue esse ano, que o CRB entre de vez e que não entre apenas para fazer uma visita e depois sofrer as consequências que vêm junto com o descenso. Né? A gente sabe muito bem, a gente acompanha o futebol há bastante tempo e vê quando um clube que não tem uma estrutura boa, que consegue esse acesso, quando vem o rebaixamento, vem na sequência, né? Série B, Série C, Série D, porque não tem essa estrutura por trás. Então, acho que o torcedor cobra por isso, porque vê um clube hoje preparado estruturalmente, com todas as condições de conseguir figurar entre os primeiros ali da Série B e conseguir esse acesso. Eu torço para que, quem sabe, o clube não dê uma arrancada ainda esse ano e consiga esse tão sonhado acesso. Eu sei que o torcedor cobra muito e eu sei que às vezes eu sou criticado também por isso, porque o torcedor, ele quer conquista, seja de qual jeito for, mas ele quer estar sempre comemorando títulos, comemorando acesso. Mas assim, eu entendo que o trabalho de estrutura do CRB também é muito forte, que o time está caminhando para, de fato, na hora que chegar numa Série A do Campeonato Nacional, chegar realmente com estrutura para se manter. Natália, faz a tua colocação, em seguida a gente já tem o nosso isso também, porque o papo está interessante, está todo mundo querendo interagir. Orlando, eu estava querendo falar novamente com o Júlio para ver realmente essa visão dele, né? A gente falando aqui, estamos com dois grandes ídolos do Clube de Regatas Brasil, e falando especificamente agora do Júlio, ele colocou ali, falando da posição dele, né, do goleiro, ele colocou ali um patamar bem elevado para o CRB, porque ele saiu com esse legado de ser um paredão, então fazer defesas difíceis, ser pegador de pênalti também, e ao longo dos anos a gente viu que o CRB conseguiu seguir nesse mesmo patamar, né? A gente teve outras grandes passagens de goleiros, o próprio Diogo Silva, atualmente o Matheus Albino. Então a gente vê que os ídolos do CRB, quando a gente olha, muitos deles são goleiros também. Como é que é para o Júlio reconhecer, né, esse legado que ele conseguiu deixar no CRB quando a gente fala de goleiros, de defesas no gol, e também sobre essa questão, será que ele sente que ele passou a coroa agora para esses nomes que estão chegando agora no CRB? Passar a coroa já não sei, né, porque... Mas eu fico muito feliz de ver o clube a cada ano com goleiros de qualidade. Aí eu saí, ficou o Juliano, depois veio o próprio Diogo, que está hoje aqui na Ponte Preta. Antes de mim vieram goleiros muito bons também. O CRB sempre é muito bem servido e por isso a cobrança, né? Você já entra no gol do CRB com uma cobrança e com uma comparação muito forte, né? Então é muito importante isso. Isso é prova do trabalho sério que o CRB tem hoje, que é um grande treinador que está há muitos anos, o Luciano, que faz um grande trabalho, é um cara que entende realmente da posição e que tem essa abertura e dá abertura para o goleiro também falar o que está precisando treinar mais, se hoje precisa fazer mais isso, precisa fazer mais aquilo, e isso é primordial, né? E hoje melhorou muito ainda a questão do treinamento, né? Porque hoje eu sempre tive facilidade de jogar com o pé, desde a época que eu jogava, mas hoje o goleiro que não é preparado para jogar com os pés sofre muito, né? Hoje o goleiro toca muito mais na bola do que o próprio atacante, se você for ver, né? Porque todo momento a bola circula, passa pelo goleiro e vira para o lateral e volta para o goleiro de novo. Então hoje esse trabalho, eu imagino, o trabalho que hoje o Luciano deve estar fazendo com o Matheus Albino, que é um grande goleiro, está vivendo um grande momento. Eu fico muito feliz de ver cada jogo que se passa, você vê ele evoluindo mais e dando essa segurança para a torcida, né? Então eu fico feliz de ter também meu nome marcado entre os grandes nomes dessa posição do CRB. A gente está falando de um clube de 113 anos e não é fácil você entrar num grupo seleto de jogadores que são lembrados e que passam, ainda mais hoje em dia, né? Futebol passa muito rápido, né? Geralmente o jogador passa, joga 2 anos, daqui 2 anos o torcedor nem lembra muito do jogador que passou. É um ou outro lance que às vezes fica marcado, então isso de você ser lembrado. Depois aí eu saí em 2016, já tem 9 anos que eu saí do clube
E até hoje, todas as vezes que eu vou para Alagoas, você é reconhecido, as pessoas param para tirar foto e perguntam, são interessadas pela própria da sua vida, pós-futebol também, né? Então eu fico muito feliz e é um motivo de muito orgulho para mim de ter meu nome marcado de uma maneira positiva dentro de um clube tão grande como é o CRB. A gente está aqui apresentando o especial em homenagem aos 113 anos de existência da equipe do Clube de Regatas Brasil. E agora o Ives também tem uma colocação. Será para o Zé Carlos, será para o Júlio César, enfim, fique à vontade. Essa eu quero fazer para o Zé do Gol. O Zé teve em sua carreira, vestindo a camisa regatiana, vários momentos. Em 2005, ele literalmente salva o CRB do rebaixamento. Em 2015, ele consegue ser artilheiro da Série B. E em 2016, ele brigou pelo acesso. Eu queria que você falasse sobre 2005, Zé. Naquele jogo ali que o CRB estava praticamente rebaixado. Como foi aquele dia, desde as primeiras horas, quando você acorda com toda a delegação, até o momento do gol? Tendo em vista que o CRB tinha mais chances de cair do que de permanecer. Como foi esse dia que você conseguiu fazer aquele gol que teve a permanência do CRB na Série B do Campeonato Brasileiro? E você nem imaginava que alguns anos depois também seria ídolo do Criciúma, né? Não, isso aí nunca passou na minha cabeça, né? Ser ídolo do Criciúma foi também um trabalho imenso, que eu sou muito grato ao clube, à cidade, a toda a torcida. Todos eles sabem que eu tenho um carinho muito grande pelo clube e tenho certeza que a cidade e a torcida também. Voltando 2004, cara, 2004 foi uma semana de muito problema, principalmente muitos já dava o CRB como rebaixado, né, para a Série C, e naquele momento principalmente eu, Cristiano Alagoano, Claudinho, que era de Maceió, sabia que se a gente caísse de divisão, a nossa chegada no aeroporto ia ser um pouco complicada, né? Até falei para eles, eu vou ficar por aqui, mas aí o jogo, e se a gente começou perdendo o jogo, aí começamos naquele clima, né, de tristeza, né, de desconfiança, mas aí na época o CRB tinha muitos jogadores experientes e foi aonde essa experiência com a juventude, né, conseguimos fazer o primeiro gol e aí o segundo também, de pênalti, aonde a gente conseguimos o nosso objetivo, que era voltar de Criciúma sem ser rebaixado, né? Aquilo para mim que estava começando a jogar profissional e num clube do meu coração, foi um alívio imenso. E aí foi aonde eu cresci como profissional, cresci como pessoa, né, e principalmente vendo a dificuldade que era antes, né, jogadores que tinham de qualidade, a dificuldade de pagamento, de alimentação, e tudo isso faz você amadurecer mais rápido, né? Aí tivemos essa salvação do rebaixamento aí em 2005, né? Como eu acho que muitos de vocês sabem que podia ser emprestado quem jogasse a Série B para a Série A. E aí fui para Ponte Preta e fui do mesma situação, né? Na última rodada, a Ponte Preta se salvando. E foi um ano, assim, muito desgastante, né? Não só para mim, mas tenho certeza que para todos os regatianos, porque aquele momento foi um momento de muita tensão. E depois, quando a gente chega em Maceió, aquela festa no aeroporto, me lembro que minha mãe era viva ainda e minha mãe me pegou e vamos embora, tem muita gente aqui. E aí eu cheguei em casa, só alegria, com um dever cumprido. Isso foi muito especial e até hoje está marcado aí na história não só da imprensa, mas da torcida regatiana, da minha e de quem estava naquele momento. Vamos ver a partir de agora também os ídolos, alguns, logicamente, que passaram pela equipe do Clube de Regatas Brasil, diretor. Quero saber aqui qual o retorno que eu vou ter aqui, para a gente acompanhar. Aqui ao lado da Natália, ao lado do Ives, ao lado dos nossos convidados também, para a gente acompanhar. Tá na tela? Olha aqui, ó. Eu estou reconhecendo ali o Roberval Davino. Isso. Né? Estou reconhecendo o Zé dos Gols. Estou reconhecendo aqui o Matheus, o Júlio César, grande Júlio César, o Aloysio Chulapa, cara. Ali o Neto Baiano, né, velho?
O Anselmo Ramon, que saiu recentemente da equipe do CRB, calmou lá em cima, grandes goleadores, né? O Olívio também tá ali, marcou geração, o Joãozinho Paulista. A gente consegue observar também o próprio Silvacão por ali. Então, muita gente. O César também está por ali na imagem. Então, a gente observa muita gente que fez muito gol, que também fechou o gol e quem comandou ali o meio-campo, que é o Olívio, o Zé Carlos e o Júlio podem falar bem sobre ele, porque em 2016, principalmente, jogou muita bola. 2015, 2016, era literalmente um pitbull ali no meio-campo regateando. E lembrando que 2015 e 2016, a equipe do CRB decidiu o título contra a equipe do Coruripe, né? Ficando um título para cada lado. 2016, o CRB foi campeão em cima do CSA. Isso. 2016. Ah, o Coruripe foi 14 e 15. Exatamente, né? 2016 foi em cima do CSA. Isso. Inclusive, eu queria até que o Júlio falasse sobre isso, Orlando, porque em 2016 houve literalmente uma virada de chave. O CRB não começa ali tão bem o campeonato estadual, o CSA até ganha de 4-1, como ele trouxe esse detalhe, mas foi criado até aquele slogan do Cadê Você? Que o CSA tirava onda com o CRB, mas no final, quem acabou ficando com o título foi a equipe regatiana e depois teve aquele embalo na Série B do Campeonato Brasileiro. Qual foi a virada de chave dentro da própria competição, Júlio? O que é que mudou daquele início de Campeonato Alagoano para o final que o CRB terminou embalado e conquistou, inclusive, o bicampeonato? Cara, acho que o que mudou foi, acho que a personalidade dos jogadores, o entendimento da competição. A gente já vinha de título estadual e foi uma troca de muitos jogadores, né, de 15 para 16. Houve uma reformulação dentro do clube e ficou muito aquela. A gente começou o campeonato com muita coisa. Calma, o campeonato a gente vai ganhar fácil. O CSA não tinha muito calendário, não tinha jogadores assim, de grande expressão. E a gente vinha com pensamento realmente na Copa do Nordeste e no Campeonato Brasileiro da Série B. Quando a gente começa mal a competição e vê o rival fazendo uma campanha muito boa, que eles, primeiro turno, acho que eles foram disparados, primeiro colocado, ganharam da gente de 4. Então acho que ali a gente, quando a gente perdeu o jogo para eles mexeram com o brilho dos jogadores, né? Porque aí começaram com essa história do cadê você, cadê você? Desculpa. E eu acho que quando você provoca alguém, você tem que se sustentar, né? E foi uma coisa que eles não conseguiram fazer. Eles mexeram no vespeiro ali, mexeram com o brilho dos jogadores, eram jogadores de muita qualidade, nosso time tinha muitas peças de posição. A briga era, a gente brincava que o pessoal não queria tomar 3 amarelo, que se tomasse o terceiro amarelo não voltava mais, porque quem entrava ia sempre entrando melhor. Então, acho que basicamente foi isso. Acho que a partir daquela derrota no Clássico, mexeu com o brilho e ali a gente tomou o estadual como uma prioridade também. E a gente chegou, ganhamos 2 jogos, se não me engano, a gente ganhou os 2 jogos da final deles. E aí virou todo o Cadê Você, né? E até hoje eles estão procurando o Cadê Você e eles não conseguiram chegar mais no CRB faz muito tempo, né? É verdade, rapaz. A turma não esqueceu mais isso aí, viu? Com certeza absoluta. Zé Carlos, como é? Você teve grandes passagens por grandes clubes no Brasil, fora do Brasil. Como é ser alagoano, jogar na equipe do CRB, dizer pra todo mundo sou regatiano, ser campeão? Que emoção é essa, hein, Zé? Tem que ser realmente muito bom de saúde para aguentar tudo isso emocionalmente, né, Zé? Ah, cara, é verdade. É porque, assim, eu sempre falo que ele não tá aí na foto que merece estar, com o ídolo, que é o Jerônimo, né? Jerônimo, bem lembrado, cara. Jerônimo foi o melhor centroavante que eu vi o CRB jogar. Primeiro Jerônimo, depoisinha, né? Eu não vi Joãozinho Paulista, mas é um cara que sempre eu me inspirei nele quando era pequeno, né? Eu era criança, né? Quando vi Jerônimo jogar na Pajuçara, vi Jerônimo jogar em alto nível no CRB, sendo artilheiro do Campeonato Alagoano, depois foi pro Vitória. E para mim foi o melhor centroavante que eu vi jogar, né? E assim, a emoção de ser um torcedor e de conquistar um título pelo um clube que você torce desde criança, né? Que meu pai sempre foi CRB e minha mãe CSA. É a história depois que eu vim descobrir depois no tempo, né? E aí marcar um gol numa final, conquistar um título, realizar seu sonho, isso aí não tem dinheiro, não tem preço que pague. Natália.
Zé Carlos, ainda para você, o Júlio César falou um pouquinho sobre isso, mas para você comentar também sobre essa questão dessa hegemonia que o CRB vem tendo dentro do nosso estado, quando a gente fala de divisão, que está a divisão nacional, né, a divisão que está aí disputando, e a gente vê que agora, né, o momento atual, o CRB atualmente disputando o Brasileirão da Série B e enxergando também que os seus principais rivais dentro do estado, né, o seu maior rival e o Asa que chega ali juntamente, estão em divisões mais abaixo, e fica essa expectativa do que a gente ainda pode aguardar do CRB, tanto nessa temporada de 2025, mas também já visando em 2026. A gente tem um CRB que às vezes bate na trave, ali bateu na trave em Copa do Nordeste, Brasileirão de Série B, mas como fica a sua expectativa, já puxando também um pouco desse lado torcedor, e você que esteve lá dentro, qual a expectativa da gente ver o CRB agora podendo aproveitar esse momento que está numa Série B de Campeonato Brasileiro, está tranquilo quanto a isso, para o CRB poder sonhar mais alto? Eu acho que, primeiramente, a diretoria, né, vem fazendo um grande trabalho, e a gente sabe que o acesso ele é complicado, né, porque tem várias equipes grandes, mas eu tenho certeza que a diretoria do CRB está trabalhando para esse objetivo, principalmente mantendo 50% a 70% do elenco, e um treinador. Barroca conhece muito bem o que é a Série B, o que é os adversários, muitos atletas trabalham com ele. Isso também é muito fundamental, porque eu tive um acesso com o Criciúma em 2012, e aí, principalmente, o que foi planejado pela diretoria foi ter o elenco, 80%, 90% do elenco, com alguns reforços para o ano seguinte, e um planejamento bem feito para conquistar o acesso. Eu acho que é isso que está faltando no CRB. Tenho certeza que o torcedor, vendo essa atitude da diretoria, essa posição, né, e principalmente manter um treinador, né, e 80% de um elenco, isso é fundamental, não só para o estadual, tenho certeza, para a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B. É só pegar os anos aí do CRB na Copa do Brasil e principalmente na Copa do Nordeste, né? Então, esse planejamento tem que sair da diretoria junto com a permanência de um treinador, ou um treinador que chegue já em dezembro para manter o seu principal elenco, né? Mas eu acho que o CRB está no caminho certo, está com um grande treinador, né? Tem alguns jogadores que estão embaixo, né? E muitos que eu acompanho aí, já joguei com alguns contra, né? E pode render muito mais, mas isso aí vem muito, né, de um treinador, e tenho certeza que o Barroca, permanecendo aí no CRB, ele vai conseguir fazer o CRB brigar como está brigando aí na Série B, no objetivo, e buscar esse tão sonhado acesso que o torcedor espera e nós todos esperamos como regatiano. Eu abri o programa, esse especial, para homenagear o Clube de Regatas Brasil pelos 113 anos, falando de quantos títulos o CRB tem em toda a sua história. A partir de agora a gente vai colocar na tela, e se você tiver mais alguma colocação para fazer em cima do que estava sendo debatido aqui, você pode ficar à vontade. Mas a gente vai apresentar também os números e as conquistas do Clube de Regatas Brasil. Você pode até fazer isso para mim, isso aí, lá. Perfeito. O diretor vai colocar aqui na tela para que a gente possa trazer o CRB, que tem 35 campeonatos estaduais, inclusive sendo tetracampeão. Ano que vem pode buscar o penta inédito. Foi também 15 vezes campeão do torneio início, uma vez campeão da Taça Maceió e uma vez campeão do torneio José Américo de Almeida Filho, que é aquele que fica a discussão da questão da Copa do Nordeste. E recentemente também, na temporada passada, o CRB foi vice-campeão pela segunda vez dessa competição. Inclusive, Orlando, se você me permitir, sim, queria fazer uma pergunta para os dois. Primeiro para o Júlio César respondendo, que é a mesma pergunta. O CRB foi vice-campeão em 94 aqui em Alagoas da competição da Copa do Nordeste. O ano passado bateu na trave de uma forma até bem triste por ter vencido por 2-0 no tempo normal e perdido nos pênaltis. Como é que vocês enxergaram essa trajetória do CRB o ano passado na Copa do Nordeste? O Zé Carlos já viu algumas vezes no estádio, e você, Júlio, já acompanhou essa Copa do Nordeste do ano passado? Como é que você estava torcendo para o CRB?
Eu acompanhei bem a Copa do Nordeste. Eu vi o clube totalmente preparado para ser campeão, né? Teve uma derrota no primeiro jogo, fora, depois conseguiu reverter isso em casa. E foi uma derrota assim, muito, muito dolorida, né? Não é fácil você perder um título onde você consegue quase praticamente reverter um resultado do adversário e depois perder da maneira que perdeu. Mas foi uma campanha brilhante, cara, né? Que infelizmente no Brasil a gente tende a não valorizar sempre o segundo colocado, né? A gente tende a ver só o primeiro é que vale, o segundo não vale nada. Mas acho que foi uma campanha belíssima. É claro que o clube queria o título, eu como torcedor queria também o título, mas a gente tem que dar os parabéns para o clube. E acho que vale ressaltar também a grande campanha que o clube vem fazendo nos últimos anos na Copa do Brasil, porque vem eliminando os grandes clubes do cenário nacional, já eliminou o Palmeiras dentro do Parque Antártica, do Allianz Parque, né? Bateu na trave agora contra o Cruzeiro, também assisti o jogo, foi uma judiação o time não ter conseguido eliminado o Cruzeiro, o pênalti lá que o Cássio defendeu, poderia ter levado a decisão para os pênaltis, o clube poderia ter passado até as quartas, né? E no último ano também o clube chegou longe, então é um clube que vem demonstrando isso que a gente sempre vem falando, a estrutura, e o clube vem se preparando cada vez mais para esses grandes campeonatos, né? E um deles é a Copa do Nordeste. Então acho que ano passado a gente ficou triste juntos, mas eu acho que tem que dar os parabéns para o clube ter chegado à final e ter feito uma campanha belíssima da maneira que fez. E você, Zé, estava na torcida, estava no estádio, como foi essa Copa do Nordeste do ano passado para você? Sim, tava com meus filhos, né, assistindo a final, todos ficaram tristes, chorando, né, eu também fiquei triste como torcedor, né? Queria que o CRB conquistasse muito essa Copa do Nordeste, mas tem coisa que se viu de lição, né, foi um jogo que com certeza vai ficar na memória do torcedor, não era fácil reverter 2-0 contra o Fortaleza, um dos maiores times do Nordeste, que joga Série A, joga Libertadores, e o CRB com apoio do seu torcedor, que ele mostrou nesse jogo, nessa final, o que é o torcedor do CRB, do início ao fim, acreditando, do início ao fim, incentivando. Acho que também que falta muito no torcedor é ele confiar na sua equipe, né? E principalmente nesse jogo dessa final, a torcida do CRB foi uma festa linda, o CRB jogou muito, foi buscar um resultado totalmente diferente daquilo que vinha buscando no seu ano. E aí nos pênaltis, infelizmente, é loteria, a gente não tem que culpar ninguém, mas o CRB fez um grande jogo, grande final. Em 94 também era mais novo, estava vendo meu amigo capitão, vi o CRB também perder e sair triste, estava com meu pai nesse dia, nessa final. Então assim, o CRB está no caminho certo, eu espero que mais cedo, o mais rápido possível, o CRB consiga o seu objetivo, né? Primeiro um acesso na Série A e depois conquistar uma Copa do Nordeste, né? Todos nós sonhamos como torcedor, né? A gente vê aí equipes inferior ao CRB conquistando coisas que nem o clube mesmo espera, né? E o CRB com o planejamento, com o trabalho que está sendo bem feito, conquistar esses objetivos. Eu vou fazer uma colocação aqui para o Júlio César e também para o Zé Carlos, a respeito do CRB jogando fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB tem a melhor campanha jogando em Maceió, nessa temporada principalmente, e tem a quarta pior campanha jogando fora de Maceió. Esse é um lado psicológico que mexe com o plantel, enfim, como explicar essa situação, hein, Júlio César, hein, Zé Carlos? Cara, é muito complicado, né, cara? A gente passou por uma situação inversa em 2016, né? Porque nosso time fora, a gente atropelava todo mundo e não conseguia ganhar os jogos em casa, cara. A gente patinou em alguns jogos em casa e por isso a gente não conseguiu acesso, né? Então, isso é muito do lado psicológico. Você pode ter certeza, o atleta mexe muito com o psicológico dele. Então, isso aí tem que ser feito um trabalho pelo treinador, por quem gere o grupo, porque não é fácil mesmo, não. E fica até meio que inexplicável, né? Como é que você faz tão bem uma campanha dentro de casa ou fora, como nós fizemos em 2016, e o lado contrário você não consegue fazer.
Em 2016 a gente tinha, porque a cobrança era até exagerado, a gente sempre falava, cara, é muita cobrança, começava o jogo com 10 minutos, não conseguia fazer o gol, a torcida já começava a cobrar, aí o time tomava um gol e não conseguia se recuperar. E hoje o CRB está ao contrário, está fazendo uma campanha belíssima em casa, muito forte, como sempre foi, jogando no Repelé, e fora já entra meio que se defendendo demais, eu acho que o clube entra muito retraído, esperando muito decisão do time, ver o que o time adversário vai fazer. E eu acho que quando você quer o acesso, quando você quer realmente brigar por um acesso, você tem que ditar o ritmo do jogo, cara. Eu consegui 2 acessos na minha carreira, um com o Marília aqui em 2006, que depois tiraram o acesso da gente no tapetão, 2007, muito, e outro com a Ponte Preta em 2011, e as duas campanhas foram muito parecidas, né? Era um time que sempre se impunha dentro e fora de casa. Você tem que dar o ritmo pro jogo. Eu acho que está faltando para o CRB nesses jogos fora de casa é assumir a condição de favorito ao acesso e demonstrar isso com personalidade e jogar o jogo. Ir para cima mesmo, tem que ir para cima, tomar os cuidados que o jogo necessita, mas dar o seu ritmo e não só simplesmente ficar esperando uma decisão do time adversário, ver se os caras vão vir, se não vão vir. Aí numa dessa toma um gol e tá pagando um preço muito alto aí, esses pontos perdidos fora de casa vão acabar fazendo falta lá na frente. A gente espera que não, mas pode ser que façam faltas lá no final da competição. Para você, Zé Carlos. Cara, eu acho que o CRB mostra dentro de casa que é muito forte, né? E traz a confiança do torcedor, né? O torcedor tanto sonha, como a gente fala no acesso. E fora de casa, o CRB é outra equipe, né? Eu vi o jogo contra o Cuiabá, totalmente um CRB diferente do que joga em casa. E o CRB está mostrando que tem duas caras, né? Uma cara dentro de casa e outra fora. Então, assim, eu acho que isso também parte muito de esquema de jogo. São mesmos atletas, muda uma ou duas peças. E não pode, quem quer buscar o objetivo, quer subir de divisão, em casa jogar de uma forma e fora jogar de outra. É isso que o CRB está deixando a desejar, principalmente fora de casa, né? Porque dentro de casa o torcedor tem feito a sua parte e fora de casa o CRB não tem feito não tão bons jogos, né? E sempre correndo atrás de resultado. Isso aí na Série B fica muito difícil, né? Fora de casa, você em busca de um objetivo de estar no G4, de querer ganhar. Então o CRB fora de casa é uma equipe, dentro de casa é totalmente outra, né? Isso que deixa o torcedor com um pé na frente e outro atrás. Natália. Eu queria fazer um questionamento já para os dois também, tanto para o Júlio César quanto para o Zé, mas vamos começar com o Júlio para a gente poder fazer essa alternância. Me surgiu a curiosidade aqui, vocês falaram tanto desses momentos que vocês passaram, né, vestindo a camisa do CRB e hoje muito bem representados como os ídolos do clube, mas partiu essa minha dúvida e a minha curiosidade também do que vocês mais sentem falta quando vocês lembram de vocês vestindo a camisa do CRB. Era o momento do campo, era estar junto com seus companheiros ali, resolvendo tudo para o CRB, tendo esse momento, eram os momentos de vestiário, eram as resenhas, era a memória de estar comemorando tantos títulos ao lado do torcedor, regateando. Qual é o momento que você mais sentem falta, assim, quando vocês olham para o passado? Me permita até complementar a pergunta, que a minha tinha a ver com isso também, é para os dois. Junto com essa pergunta da Natália, qual é aquela resenha de vestiário que vocês dois mais lembram enquanto estavam vestindo a camisa do CRB? Aquela que dá saudade, né? Tiveram muitas resenhas, os dois tiveram muitos vestiários. Completando essa pergunta dela, qual é essa resenha que vocês não esquecem? Cara, assim, a saudade do futebol em si, realmente eu não tenho essa grande saudade. Eu acho que o que fica do jogador realmente é a saudade do ambiente, né? O ambiente que se faz futebol, as amizades, o vestiário, não só vestiário dentro do estádio, mas no treinamento, pós-treino, o pré-treino, muito. O nosso time era muito forte. Os 4 anos que eu passei aí foram muito, muito legais, porque a gente sempre conseguiu fazer grupos muito unidos, né? Grupos muito fechados, que a resenha era boa demais. Não tem que essas resenhas boas a gente não pode contar, né? As coisas que a gente tem que ficar em off. Mas cara, é zoação, cara. A gente sempre, durante os 4 anos, durante 3 anos desde que eu fui capitão do time, e uma coisa que a gente sempre, durante esse período, eu sempre tentava dar voz para todo mundo. Todo mundo tinha voz, todo mundo tinha que dar sua opinião sobre o que estava acontecendo.
Eu acho que você tem que fazer um grupo, quando você quer fazer um grupo vitorioso, você tem que fazer um grupo assim, onde todo mundo se sente participativo, com o mesmo poder de decisão, e nunca deixar um para baixo. Pegar na mão do cara que está para baixo, puxar ele. Quando dava uma briguinha, uma discussãozinha ou outra, a gente resolvia, era um tirando sarro do outro, não tinha esse negócio, vem cá, da porra, não. A gente tirava, um tirava sarro do outro, já resolvia ali. Quando entregava, eu lembro de um jogo, contar uma história legal para vocês, a gente fez um jogo contra o Botafogo, lá no Rio, e eu tomei um frango, assim, cara, que a bola, o cara cabeceou, eu fui segurar a bola quicou e passou debaixo da minha mão. A gente perdeu acho que de 3 pro Botafogo, se eu não me engano, 3 ou 4 pro Botafogo lá no Newton Santos. E aí eu entrei no quarto, eu concentrava junto com o Juliano, e o Juliano todo cabreiro, todo triste, né, mano? Ficou na dele, assim, olhando meio de rabo de olho pra mim. E eu tava tendo a vida, mano. Puto da vida de ter falhado e de ter perdido, né? E aí eu olhei pra cara dele, ele ficou olhando pra mim, eu falei, vai, liga lá embaixo, pede uma cerveja, vamos tomar uma cerveja. E o Juliano começou a rir, ele falou, porra, eu tava com medo de falar com você, cara, que você tá puto. Eu falei, não vai adiantar nada, já entreguei, já falhei, vai fazer o quê? Vamos tomar uma cerveja agora pra gente dar uma risada, pô, pelo menos isso, né? E, então é essas coisas que dá saudade. O que dá saudade é a resenha, é o bate-papo, a amizade que se faz durante o grupo, durante o período que você participa daquele grupo, né? Eu lembro o Clebinho também, contava uma resenha muito legal, que chegava, naquela época não tinha muito WhatsApp, essas coisas, né? E o Clebinho, no final do ano, geralmente cada um deixava o número de telefone na lousa para a gente se comunicar depois. Eu lembro uma vez, o cara chegou pro Clebinho e falou, Clebinho, deixa seu telefone aí, pô. E o Clebinho olhou pra cara de todo mundo e falou, tá aqui. Filho, acabou o contrato, acabou a amizade, filho. Meus amigos vão ser do próximo time que eu jogar. Sincerão. Não adianta você mentir. Ele falou assim, não adianta você mentir aí que um vai ligar pro outro, que ninguém vai ligar pra ninguém, não, pai. E aí todo mundo tava na risada, então são essas histórias, esses momentos dentro do futebol que a gente sente falta, né, cara? Porque depois que você vem pra vida real, que eu costumo dizer sempre que quando você sai do futebol, o futebol é meio que uma ilusão que se vive, né? Um sonho que você vive ali dentro, que é totalmente fora da realidade que se vive fora do futebol. Então, quando você vem para a realidade mesmo, você vira um cidadão normal, você sente falta desses bate-papos, dessa tiração de sarro, as viagens, puta, era muita resenha nas viagens, dentro dos aviões, acordar cedo, de madrugada, jogava, o jogo acabava 11 horas, ninguém conseguia dormir, pô. Aí a gente, vamos tomar uma cerveja no quarto, aí um liga pro outro, daqui a pouco o quarto tinha mais gente no quarto do que dentro do avião, praticamente. Então, é essas resenhas que fazem falta. Eu acho que o bate-papo, a amizade e a zoação que faz falta, que pelo menos é a coisa que eu mais sinto falta. Mas o futebol em si, eu deixo para os mais novos hoje, eu prefiro assistir na televisão e torcer, claro, xingar, cornetar, que eu virei um corneteiro, depois que eu parei de jogar, eu virei um corneteiro. Ontem eu estava cornetando tipo o Flamengo. Eu falei, pô, eu cornetando tipo o Flamengo, velho. Então isso que é legal. O futebol que fica são essas boas amizades que a gente faz durante a nossa carreira. E para você, Zé, a pergunta que a Natália fez a respeito da saudade do futebol, e aí o Iverson emendou também com a grande resenha lá no vestiário, na concentração, enfim, Zé. Mas assim, a saudade, ela... quando vê o estado cheio, né? Quando eu vou sempre ao Repelé, ver o estado cheio, ver alguns perna ruim, né? Perder gol. Perna de pau, né, Zé? Para não falar perna de pau. E dá saudade, cara. Quando vê esses tipos de jogadores, pelo amor de Deus, vestindo, principalmente quando eu vejo centroavantes, a minha posição, perder gol debaixo da trave, não dominar uma bola, não saber fazer uma parede, é um absurdo, cara. Aí eu fico pensando, né? Antigamente, né, o torcedor falava, cachaceiro, não sei o quê, só quer brigar, tal, mas o objetivo maior ele tinha, que era gol, né? Então, assim, quando eu vejo essas coisas aí, dá saudade mesmo. Mas o restante é a saudade da concentração, da resenha. Principalmente 2015, a gente tinha um grupo experiente, né? Com alguns que tinham chegado, tipo eu, e fui bem recebido. A resenha é mais de concentração, principalmente quando era lá no Corinthians Alagoano, que a gente dormia debaixo da arquibancada, o Júlio sabe aí, quando chovia, parecia que a gente tava na rua. E um dia mais assim que a gente ficamos todo mundo gelado, foi no dia que a gente tava jogando a cacheta, né? A gente jogava nosso barainho até 1, 2 horas da manhã às vezes, né? Quando o jogo
era à noite, né? E aí a gente sempre fechava a porta, né? Ficava um grupo, eu, Júlio César, Gabriel, Paulo Sérgio, Gilsane, a galera, Juliano, a galera mesmo de 2015, 2016. Aí nesse dia a gente jogando lá a cacheta, e aí alguém passou e esqueceu de fechar a porta, né? Aí estamos lá jogando baralho e tal, passando o tempo, né? Dando risada. Aí quando a gente olha, cara, eu sempre levava os sacos da Jujuba, né? Sempre o saco grande. Quando a gente olha, abre a porta lá, o presidente Marco Barbosa, né? Ah, por isso que é só aí, ó. 3 sacos de Jujuba aí no chão, aí. Quem foi que trouxe? E aí todo mundo ficou calado, né? O Zé tem saudade de emprestar dinheiro pro Olívio também. Esse negócio de Jujuba aqui, aqui não tá dando certo não, que esse jogador nenhum tá emagrecendo. Mas foi um dia assim que ficou marcante, né? E Júlio sabe que a gente passou 2015, foi daqueles tempos de você guardar mesmo, né? Quando chovia, Ave Maria, a gente tinha que correr pro outro quarto para poder dormir bem, né? E assim, mas foi um melhor grupo que eu peguei em 2015, 2016 no CRB, um grupo que todo mundo se ajudava, principalmente, Júlio sabe aí, quando a gente ia pro aeroporto aí, cada um ia no seu carro, ia na van, né, e a gente tentava superar todos os jogos, tudo que a gente passava, principalmente a gente pedia a Deus passasse logo a semana pra gente jogar fora de casa pra dormir no hotel. Isso aí Lá não tinha figueira, né, Zé? Ô, Orlando, o Júlio ia falar alguma resenha sobre o Olívio. Qual era a resenha, Júlio, do Olívio? O Zé, rapaz, 2015, 2016, cara, pensa num time que jogava cacheta, né? Era baralho. A gente viajava, viagem toda jogando baralho, voltava viagem toda jogando baralho. Ia pra concentração e jogava baralho. E o Zé até chorava pra emprestar dinheiro pro Olívio. Tem que perguntar pro Zé se o Olívio pagou todos os empréstimos que o Zé fez pra ele. E aí, Zé? eu não tô ouvindo o Júlio, né? Não tô ouvindo o Júlio, mas qual foi a resenha que ele contou foi o seguinte: era que no jogo de baralho entre vocês, você emprestava muito dinheiro para o Olívio. E aí, o Olívio pegou todo o dinheiro que pagou todo o dinheiro que pegou com você, Zé? Sempre sobrava pra mim, né? Sempre sobrava pra mim. O Olívio vinha à minha procura, né? Quando a gente tava jogando a cacheta para emprestar. E aí, quando saísse o salário, para ele pagar. E quando saiu o salário, eu saía correndo atrás dele, né? Mas é engraçado. Até hoje, assim, a galera desse tempo aí, 2015, 2016, a gente lembra de muita coisa. Principalmente, uma coisa ficou marcada, assim, né? Gerson Magrão, tinha jogado com ele no Cruzeiro, 2009. Aí Gerson Magrão é apresentado no CRB lá e colou em mim, né? Porra, Zé, e aí, como é que é o clube? Se paga? Porque eu tô numa situação da porra. Já tô 6 meses sem ver uma cor do dinheiro. Eu digo, não, pô, aqui paga, pode ficar tranquilo. Aqui o CRB, o homem aqui, o Marco Barbosa, paga sempre em dia 5 você vai sempre receber. E ele, e aí, a estrutura? Eu digo, a estrutura é essa aqui que você tá vendo, cara. Aí beleza, resenha vai, aí a gente foi pro banho, né? Aí chegou lá no Corinthians, né? Aquele chuveirão. Aí Magrão ligou o chuveiro, aí botou a mão achando que era água quente e falou, porra, desculpa, porra, só toma um banho de água quente. Eu digo, aqui, meu amigo, você vai ter que esquentar a água na panela e jogar em cima de você. A gente está finalizando já o programa, aproveitar para a gente se despedir da rapaziada. Da minha parte, grande abraço, Júlio César, grande abraço para o nosso Zé Carlos, muito obrigado pela atenção, tenho certeza que a torcida do CRB vai ficar muito, mas muito alegre e satisfeita em ver esse programa e em ver também a participação desses dois ídolos. Ídolos, se despeça aí dos nossos convidados na tarde de hoje, Natália também. Primeiro, agradecer a participação tanto do Júlio César quanto do Zé Carlos, que assim que eu entrei em contato, de imediato aceitaram participar, ficaram muito felizes. Eu também estou muito feliz de estar aqui com os dois que fizeram história no CRB e mais uma vez agradecer por ter participado e aceitado o nosso convite. Um grande abraço para vocês dois e, claro, para também todos os nossos telespectadores.
Um grande abraço para você, Orlando, para o Iverson, também já agradecer ao Zé Carlos, ao Júlio César por ter participado, relembrado, né, todos esses momentos que ambos viveram dentro do CRB em seus 113 anos de história e também essas resenhas aqui, muito bom estar fazendo parte. Obrigado, gente. Fica aqui um grande abraço a Iverson, que entrou em contato comigo. Você, Orlando, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar falando com você aqui. Natália também, conheci agora, prazer estar falando com você. Um grande abraço ao Zé, um grande irmão que eu fiz no futebol. Logo, logo estou em Alagoas de novo, eu todo ano vou para aí, a gente sempre está junto. É um grande parceiro, a gente tem muita história para contar. Se a gente fosse contar todas as histórias que a gente tem de futebol, a gente precisava de pelo menos um mês aqui de programa, né? Mas é sempre prazeroso falar do CRB, contar nossas histórias, ficar marcado de uma maneira positiva, né? Que hoje em dia é tão difícil. Então eu fico muito feliz e por isso que eu sou muito grato a tudo que o CRB fez pela minha carreira também. Um abraço a todos aí. Zé Carlos, muito obrigado, Zé Carlos. Obrigado a vocês aí. Foi uma honra e uma grande satisfação participar desse programa. Esperamos aí que logo, logo a gente se vê. Tá bom? Um grande abraço a todos aí. Obrigado pelo carinho. Tá aí, participamos então aqui desse programa em homenagem aos 113 anos da equipe do Clube de Regatas Brasil. Agradeço mais uma vez os nossos convidados, Júlio César, ex-goleiro da equipe do Clube de Regatas Brasil, Zé Carlos, grande goleador da equipe do CRB. Agradeço também ao Iverson. Grande abraço, Iverson. Muito obrigado por ter vindo para esse de muitos, viu, Iverson? Eu que agradeço, mais uma vez aqui agradecer os nossos participantes, a você que está nos acompanhando e, claro, parabenizar o CRB pelos 113 anos de história e vem muito mais pela frente. E, claro, você acompanha tudo aqui com a Gazeta na organização Arnoldo de Mello. Natália, grande abraço, viu, Natália? Muito obrigado, Natália. A gente convida a Natália. Disse sim, vamos lá, vamos sim. Sempre alegre, sempre sorridente, Natália. Convite a gente não se nega, né, Orlando? Ainda mais quando é um convite aqui pra gente estar falando sobre esses 113 anos de história do CRB. Desejar um abraço a você, ao Iverson, aos nossos convidados. E também muito feliz, né, e desejar aqui o feliz aniversário pro CRB por todos esses 113 anos aí de muita história e títulos conquistados. Valeu, então. Grande abraço para você que esteve conosco. Aproveite e comemore o aniversário da sua equipe do coração. Para você, um grande abraço, porque eu fui!